E agora a gente chega no ponto mais importante da aula, por isso que eu falei para vocês aqui, ó, por isso que eu coloquei esse sinalzinho aqui, nunca coloco, mas ele tá aqui, direito de associação. Isso cai muito na sua prova, então presta atenção agora, porque esse é um dos mais importantes. São vários incisos, ó. Vocês vão ver que são vários incisos que a gente vai trabalhar e no final a gente vai fazer uma diferença entre associação e reunião. Vamos começar um por um para você poder entender devagar, para facilitar as coisas para você. Ó, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então aqui a gente já vê o seguinte, você pode se reunir, se associar, vamos dizer assim, vou mudar a palavra. É plena liberdade de associação, você pode se associar. Você só não pode se associar se for para fins ilícitos, tá? Se for caráter paramilitar. O que é isso, Rodrigo? Vamos dar dois exemplos para você. O PCC e a FARC, por exemplo, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essas duas associações, vamos dizer assim, entre aspas, são proibidas no Brasil. Por quê? O PCC, por exemplo, ele não quer uma finalidade lícita e também ele está à margem da lei. Ele é uma entidade paramilitar, vamos dizer assim. Mas o exemplo de entidade paramilitar é melhor você olhar, por exemplo, para as Farc, porque ela é total, ela criou um exército paralelo que não responde à sociedade, tá? Então por isso que não pode, no Brasil, você se associar apenas se for para esses dois pontos. A criação de associação e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos entender esse inciso. Ó, a criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Ou seja, o Estado não precisa te autorizar a criar uma associação, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, olha só, a criação de associações é norma de eficácia plena, mas na parte em que fala de cooperativas, a norma é de eficácia limitada. Se você não entende ainda eficácia, tem uma aula aqui sobre eficácias, vai lá e olha. Mas olha aqui, a criação de associações e, vírgula, na forma da lei de cooperativas, então para eu criar uma cooperativa, eu preciso de uma lei autorizando. Então ela é eficácia limitada. Eu não posso criar cooperativas enquanto a lei não existir. A lei já existe, então você já pode criar cooperativas, mas de acordo com essa parte da Constituição, essa parte é limitada, só essa parte aqui, ó, relacionada a cooperativas, porque eu preciso de uma lei para poder criar uma cooperativa, mas eu não preciso de nada para criar uma associação, então a associação já é norma plena, já está em pleno vigor. Próximo ponto, a associação não depende de autorização estatal para funcionar, assim como também não sofre interferência do poder público. A existência de uma associação depende de três condições: pluralidade de pessoas, mais de uma pessoa, surgimento de um ato de vontade dos associados, ou seja, eles precisam querer algo através dessa associação, presença da estabilidade na união. Essa união tem que acontecer diversas vezes, não é para um momento específico só. Observação, a existência de uma associação não depende da aquisição de personalidade jurídica. Pode ter, mas não é obrigatório, você não precisa formalizar essa associação. Não promover o registro de seus atos não interfere na existência da associação. Por que eu não preciso, então, de uma personalidade jurídica, vamos dizer assim, para essa associação? Porque está escrito aqui, ó, no inciso, a criação de associação é livre, tá? Independe de autorização. O Estado não precisa falar, olha, você está autorizado a fazer essa associação. Eu posso me associar e problema do Estado se ele não gostar, tá? Só não pode ser para fins ilícitos ou paramilitares. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, olha só que legal. A associação, o poder público, na verdade, nunca pode ir lá interferir. Poder público nunca pode, ó, tá aqui em cima. Tá falando aqui, ó. Não sofre interferência do poder público. Lembra do inciso que a gente acabou de ver aqui, ó? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, o poder público não pode, de jeito nenhum, chegar lá e parar aquela associação. Porém, o judiciário pode dissolver ou suspender a atividade de uma associação. Quando? Vamos olhar aqui, ó. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, da dissolução, o trânsito em julgado do processo. Isso tem reflexos. Vamos lá. A dissolução compulsória da associação somente pode ocorrer por decisão judicial, que tenha transitado em julgado. Porém, para suas atividades serem suspensas, basta uma simples decisão judicial sem trânsito em julgado. Olha que legal, vou fazer um macete para você nunca mais esquecer isso aqui. Isso aqui cai muito, tá? Então presta atenção agora aqui na nossa lousa. Olha só, dissolução. Como que começa? Com D. D do quê? De decisão, tá? Então vamos por aqui embaixo. Decisão. Opa! Decisão, pronto. Então dissolução é com D de decisão transitada em julgado, tá? E a suspensão? A suspensão, ela é simples decisão. Olha que legal, ficou fácil, né? D e D
SS. Então, quando eu falo de suspensão, simples, decisão. Dissolução, decisão com trânsito em julgado, tá? Que precisa o processo ter acabado, não tem mais possibilidade de recurso para poder dissolver, porque é mais grave. Só eu mandar suspender, o juiz pode, com uma decisão, por exemplo, interlocutória, alguém entrou com um processo, o juiz pode ir lá em um despacho, na hora de receber aquele processo, cautelarmente falar, está suspensa a atividade dessa associação, tá? Simples decisão, suspende. Mas ele não pode falar, dissolva essa associação, só com decisão transitada em julgado. Isso é muito, muito importante para a sua prova. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Legal isso aqui porque pode vir uma pegadinha aqui, tá? Então entenda o seguinte, você tá lá e quer montar um clube de futebol. E aí, quando você vai montar um clube de futebol, você descobre que existe uma associação que já monta times de futebol. E quando você vai fazer isso, a associação fala, você tem que obrigatoriamente ser afiliado para ter um time de futebol aqui. Você precisa se associar? Não. Você não pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui também tem pegadinha. Então vamos dizer que você colocou seu time lá naquela associação X e está jogando o campeonato normal lá e você é associado àquela associação dali. Vamos dar um exemplo melhor, vai. Morador de bairro. Você está lá no seu bairro, você é associado da associação de moradores de bairro. E de repente, você não quer mais permanecer ali. E você vai e pede a sua desfiliação daquela associação. O que acontece? O pessoal da associação fala, não, você não pode sair. Você tem que pagar as 12 contribuições mensais que tem aqui. E você pagou só 5, você tem que terminar de pagar para você sair. Isso é legal? Não é legal. Você pode entrar e sair da associação a hora que você quiser, tá? Você não pode ser compelido a associar-se, ninguém pode te obrigar a ser associado, por exemplo, lá no morador de bairros, mas também ninguém pode te obrigar a permanecer associado. Você pode sair quando você quiser. Importante. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Olha só que bacana isso aqui. Vamos dar o mesmo exemplo dos moradores de bairros. A associação de morador de bairro pode entrar com um processo em nome dos associados? Pode sim, a Constituição fala que ela tem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. O interessante está aqui, ó, expressamente autorizadas. Isso aqui gera várias consequências, vamos ver aqui. Esse inciso autoriza a representação processual, permitindo que a associação ingresse em juízo atuando em nome de terceiro e na defesa do interesse desse representado. Olha que importante isso aqui. Ela não é considerada parte do processo, mas mero sujeito que faz com que a parte tenha capacidade postulatória para estar em juízo. É chamada capacidade postulatória, ou seja, a associação, ela está falando em seu nome, mas não é em nome dela, tá? Ela não é o sujeito do processo. Quem é o sujeito do processo? As pessoas que estão sendo representadas por ela ali. A entidade associativa depende de autorização expressa de seus filiados para os representarem processualmente. A autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação. Então vamos falar que uma associação tenha lá dentro do estatuto um item falando assim, ó, a associação pode representar o associado em processo, blá blá blá. Tá? Um inciso lá do estatuto, vamos dizer que essa associação seja regulamentada e tem lá num dos artigos falando que ela pode te representar. Isso é válido? Não, isso não é válido, tá? Essa manifestação genérica não pode. Você tem que ir lá e autorizar cada ação que a associação for fazer expressamente por escrito para que ela possa atuar em juízo, para legitimar a atuação dela. Em ações propostas por entidades associativas, o título judicial somente poderá ser executado pelos associados cuja autorização para sua propositura tenha sido expressa. Então vamos dizer o seguinte, existe um processo A em que os moradores ganharam 50 mil reais por dano moral. Vou só estar dando um exemplo genérico, tá? Você, associado dessa associação, tem direito a esses 50 mil reais? Não. Você só tem direito se você autorizou expressamente. Só nessa hipótese você vai ter direito a esse provento daqui. E também as consequências se você perder a ação e for determinado a pagar custas ou qualquer outra coisa, tá? O associado só vai ter o reflexo do processo se ele autorizou expressamente que aquele processo fosse proposto ali. Para o mandado de segurança coletivo, não há previsão de obrigatoriedade de autorização, porque essa obrigatoriedade já está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Então, mandado de segurança coletivo não precisa dessa autorização expressa. Isso pode ser pegadinha, tá? Mandado de segurança coletivo não precisa dessa autorização expressa, só para ações que não sejam mandado de segurança coletivo. Uma diferenciação rápida e importante aqui para vocês, ó. Sempre que você vê esse símbolo, fica ligado. O STF entendeu que em relação aos sindicatos, seja em ação individual ou coletiva, não importa aí, não é necessária a autorização expressa dos filiados. Então o sindicato não precisa de autorização expressa. Por quê, Rodrigo? Porque essa autorização já está no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Se você quiser, depois você vai lá e dá uma olhada nesse inciso, tá? Não vou parar aqui agora, basta só você entender que sindicatos não precisam de autorização, somente associação e, se não for o caso, de mandado de segurança coletivo.
Último assunto que a gente vai falar desse inciso aqui é reunião versus associação. Rodrigo, se você falou que é mais de uma pessoa e elas vão se associar com o mesmo fim, isso está muito parecido com a reunião, não tá? Tá, mas vamos ver qual que é a diferença. A associação decorre de um ato volitivo, um ato de vontade, visando a agregação a um determinado fim, possuindo um caráter de continuidade. Essa palavra aqui que é importante, ó. Já na reunião, as pessoas se unem de forma temporária e transitória. Então a reunião é temporária e transitória. A associação não, ela tem um caráter de continuidade. Essa é a diferença, tá? Aquela associação de moradores não vai ser para um ato só, para uma manifestação só. Ela é para diversos atos, diversas manifestações, ela vai continuar no tempo. Agora, uma reunião daqueles moradores para protestar porque não tem asfalto é uma vez, é temporária e transitória. Vai acontecer naquele momento e depois ela vai dissolver, vai acabar, beleza? Então, essa é a grande diferença aqui entre associação e reunião, muito importante também para a tua prova. Bom, pessoal, agora quero convidar vocês para quem quiser entrar no Desenhando OAB Premium. Se você quer ser aprovado e você quer ainda mais a minha ajuda, além das aulas gratuitas aqui, olha o Desenhando OAB Premium, que ele vai ser o curso mais barato que você vai encontrar na internet para te ajudar a ser aprovado no exame de ordem, tá? Rodrigo, o que é isso?